boa tarde a todos. Nós estamos aqui com o nosso trabalho de História da Arte 6, né? Estamos fazendo aqui, gravando um podcast, e nós convidamos o artista Airson Heráclito para entrevistá-lo, né? Seja bem-vindo, Airson. Obrigado por participar, por aceitar nosso convite, né? E seja bem-vindo. Eu que agradeço, Júlio. Um prazer. Então é isso, pessoal. A gente poderia começar já fazendo a primeira pergunta, né? Quem gostaria de começar fazendo a primeira pergunta? Eu posso começar. Sim, vamos lá. Ailson, uma parte considerável do seu trabalho, a partir da nossa pesquisa, diz respeito a uma recuperação de memória do místico, do sagrado e do corpo como um todo, né? Então, na sua pesquisa para a realização dele, você acredita que conseguiu estabelecer uma conexão entre o corpo curador e o corpo curado? E você acredita que há uma distinção entre ambos? Obrigado pela pergunta, Carol. Muito complexa. Vou tentar respondê-la, mas é bastante complexa a sua pergunta. Como vocês sabem, né, a minha relação é uma relação que se insere no contexto das artes, né, em uma perspectiva, né, não colonial, né, uma perspectiva não ocidental. Então, o próprio conceito que eu tenho de arte, né, que foi formulado a partir da década de 90, mais que eu comecei a sistematizar, inclusive na minha pós-graduação, né, no mestrado, né, considerava outras formas de fazer e de pensar a arte, que não fosse apenas as formas restritas à Europa e os Estados Unidos, né? Então, eu fiz um mergulho muito grande na arte africana, né? Sobretudo a África africana pré-colonial, né? E como essa arte africana, de certa forma, se traduzia, né, em alguns dispositivos, né, em alguns mecanismos, no local onde eu vivo, que é a Bahia, né, através, sobretudo, né, de espaços sagrados, né, de espaços sagrados como os candomblés, né, e casas religiosas, espaços de aquilombamentos, né, onde diversos conhecimentos ancestrais, né, africanos pré-coloniais, sobreviveram aqui, né, não de uma forma estática, mas de uma forma dinâmica. Mas como, né, esses conhecimentos estavam ativos aqui, né? E, sobretudo, esses conhecimentos passavam sobre todos esses regimes, né, de visibilidade ou de produção de visibilidade que o universo das artes é responsável de produzir, né? Já visto que a produção dos artistas é uma produção do simbólico, né? A criação do simbólico a partir de um repertório de referências, de vivências. Então, eu comecei a pensar um corpo cultural, né? Um corpo cultural, sobretudo, afrodiaspórico, né? Afro-baiano, afro-brasileiro. Né? E esse corpo, ele nasceu justamente em um momento político, histórico, em que a colonização e o escravismo aniquilaram a humanidade de muitos corpos, né? Sobretudo de descendência africana, né? E indígenas, né? Então, nesse contexto é que começou a surgir a minha pesquisa de pensar esses corpos e de pensar culturalmente, historicamente, esses corpos, e também espiritualmente esses corpos, né? E aí eu comecei a entender, né,
que esses corpos trazem, né, em si, marcas, né, da própria história, né, da própria história, e essas marcas precisam ser transmutadas, né, precisam ser transmutadas. E aí o candomblé me deu, né, eu sou um iniciado do candomblé, eu sou um ogã, né, então, tipo, assim, quem não conhece candomblé, o ogã é um pai que não incorpora, né, é um cargo religioso dos homens, né, mas hoje já existe toda uma discussão também, porque tem esse universo do trans, né, dentro do candomblé, então, não necessariamente do homem, mas é um cargo masculino, né, e nós não incorporamos. Então, nós estamos o tempo todo acordados, nós não entramos em transe, então nós não entramos nesse estado de consciência do transe, né? Que é um estado de consciência bastante particular, né, das religiões de matriz africana. Diferente, por exemplo, do transe ou dos contatos alterados que os xamãs têm, né? Que os xamãs têm, eu sempre falo isso, existe uma diferença muito grande entre o xamanismo e o candomblé, e uma dessas grandes diferenças é justamente essa relação do transe, né, esses contatos com outros estados alterados. Então, o xamã, ele não incorpora, o xamã, ele vai para um outro mundo e conversa com os espíritos, né? No candomblé, não, no candomblé, os espíritos incorporam, né? Os espíritos se manifestam dentro do corpo do iniciado. Então, o corpo do iniciado é o grande templo, né? É o grande templo. Então, por isso que no candomblé, o cuidado com o corpo é absoluto. E o cuidado do corpo é justamente o cuidado para você tentar equilibrar a energia desse corpo, né? Você cuidar desse corpo, que não é só um corpo físico, mas é um corpo também espiritual. Então aí nós temos dezenas de rituais que envolvem alimentar esse corpo, tanto físico como espiritual, como limpar esse corpo, então são vários rituais de limpeza, né? E, de certa forma, rituais de transmutar, né, todas as doenças, né, que possam ocupar esse corpo, né, todas as mazelas que possam ocupar esse corpo e possam vir causar neste corpo toda sorte de infortúnios, né? Daí que nós temos o quê? Uma atenção muito grande com essa ideia da cura, né? Então, são diversas formas que nós herdamos, né, dos nossos descendentes africanos, né, e que traz também, né, essa forma de você se relacionar com a cura. E a cura, né, está muito relacionada à cura do corpo, né, a cura das mazelas, das doenças de um corpo, está muito relacionada com um equilíbrio, né, um equilíbrio maior, que é o equilíbrio com a natureza, né? Então, se você tem uma natureza em equilíbrio, se você tem um ecossistema natural em equilíbrio, você tem um corpo com saúde, um corpo saudável. Então, o corpo humano, a humanidade não está descolada da natureza, né? Tanto que as divindades do candomblé, né, que tem diversas vertentes, a minha vertente é uma vertente do Benin, né, do antigo povo de Daomé, que é a vertente do Jeje. A gente cultua não orixá, a gente cultua os voduns, né? Então, e quase todas essas divindades, elas são associadas a elementos da natureza, né? Então, a gente não cultua os ancestrais, por exemplo. Existem algumas casas que cultuam ancestrais, alguns tipos de candomblé que cultuam ancestrais, que são o quê? Espíritos de mortos, eguns. A gente não cultua. A gente cultua justamente o espírito da natureza,
Então, é o espírito da folha, é o espírito da água, é o espírito do ar, é o espírito da terra, né? Então, esses que são os Oduns, esses que são os espíritos que são cultuados. Então, essa resposta que essa pergunta que você me fez, tão complexa, né, que envolve corpo, né, curas, né, através de curanderias, através de práticas de curas, né, ela se desenha de uma forma sintética a partir dessa perspectiva, né? Então, existem vários mitos que tentam traduzir também, né, de como, já que vocês estão estudando epistemologias, né, formas de conhecimento, que eu prefiro, quando eu estou tratando destes conhecimentos pré-coloniais, né, eu acho que o conceito de epistemologia está muito carregado com compreensões coloniais, sobretudo francesas, de uma tradição de estudos franceses sobre a constituição do pensamento, né? Então, essas formas de pensar, essas formas de compreender a existência, de compreender o corpo, de compreender as doenças, de compreender os processos de cura, né, pré-coloniais africanos, vão definir, né, sobretudo, né, a minha produção artística. Então, é a partir dessa perspectiva que eu comecei a desenhar um conceito que, não sei se vocês tiveram acesso, que é o conceito do corpo cultural, que é um corpo que ele nasce dentro de um contexto colonial brasileiro, onde marcadamente no contexto dos processos coloniais, né, e do escravismo, e esse corpo ele é oxigenado, a materialidade desse corpo é muito resistente, daí a ideia de trabalhar com a carne de charque como uma metáfora desse corpo, e esse corpo ele é o que faz esse corpo falar, o que faz esse corpo viver, né, o que hidrogena esse corpo, o sangue desse corpo, é o azeite de dendê. Então, o açúcar, que é o contexto de nascimento, de certa forma, desse corpo, né, o contexto onde a gente pode ver um possível acontecimento desse corpo iniciático. Depois, esse corpo se traduz em uma matéria resistente, que é a carne de charque, que é uma carne feita de refugos, né? Uma carne, não um filé mignon, não uma carne que se perde fácil, então uma carne que resistiu todas as mazelas, por exemplo, dos processos da escravização, né? E dos processos de desumanização do corpo afro-brasileiro, afro-diaspórico, e esse corpo, o que faz esse corpo falar, o que faz esse corpo viver, o que fertiliza esse corpo é o azeite de dendê, que dentro da gramática do meu trabalho é representado como o sangue desse corpo, a saliva desse corpo e o sêmen desse corpo, né? Então, é um pouco dentro dessa forma que eu organizei, né? Esse corpo cultural que eu venho, de certa forma, trabalhando, e quase todos os trabalhos fazem referência a esse conceito base, né, do trabalho. Mas esse corpo que está bem presente nas suas obras, ele, apesar de ele estar ali dentro de uma representação também de sofrimento, mas ele também é resistência, né? É muito forte isso na sua obra, né? Ele também é bastante resistente. Inclusive tem um trabalho seu, né, que tem a questão ali da carne, né? Da carne como esse símbolo do martírio, mas ao mesmo tempo você pensa também na questão desse corpo negro diaspórico também como cura, né? Através das suas performances rituais, né? Queria que você falasse um pouquinho também sobre isso.
Como eu transformo todo esse contexto, esse sistema de referência que eu acabei de falar para vocês aqui, em algo produtivo, que é esse o meu grande objetivo, né? Como transformar isso em algo potente, né? Algo que faça a engrenagem, as dinâmicas, né? Se manterem em movimento e não paralisadas, né? Então, é através justamente dessas ideias de superação, né? E aí o conceito de transmutação, né, ele é extremamente necessário para entender como opera a minha estética, né, a minha poética, né? Então, todos os trabalhos buscam, né, processos de transmutação, né? E aí tem um mito importante, por exemplo, que é um mito de origem urbana, que fala sobre essa ideia da transmutação, né, e da superação, né, e da transformação da doença em algo não nefasto, mas em algo que possa gerar e desencadear, né, possibilidades de existência distintas, né, não doentias, né, que é o mito do Omolu, né? Existem diversos mitos sobre o Omolu, mas tem um mito importante que fala sobre a relação dele com as pérolas, né? O Omolu, ele é filho de Nanã, Buruku, né? Então, ele faz parte dessas divindades que para mim são muito importantes, que são as divindades do panteão da terra. Então, o Omolu e Nanã, né, eles representam justamente, né, essa força da terra, do masculino, no caso de Omolu, e de Nanã, do feminino, né? Então, até as suas insígnias, o ibiri, o xaxará, né, estão associados a essa ideia da terra, né, a esse princípio da terra, né, esse princípio masculino e o princípio feminino. Mas um desses mitos, ele por ter nascido doente, né, com uma espécie de uma varíola pelo corpo, né, a mãe, Nanã, abandona ele, né, no mar, né, abandona ele no mar. E aí a divindade do mar, né, que no G a gente chama de Aziritobosi, né, mas que no Queto, né, a gente chama de Iemanjá, né, essa divindade do mar, aí já entra já com essa prática do banho, né, para sanar, lava as feridas do Omolu, as varíolas do Omolu, certo? E o cura, né? Mas ele, pois, por ele ser um filho abandonado, um filho que foi rejeitado pela mãe, né? Ele é um ser, de certa forma, de uma humildade muito grande. Ele não herda heranças, né, dos seus pais. Então ele é um ser humilde, né? Ele é pobre de bens. E aí essa divindade do mar, né, Aziritobo, seu Iemanjá, né, reserve sanar, né, curar também, né, essa deficiência econômica dele. E aí oferece para ele as pérolas, que eram o seu maior bem. Tanto que o Omolu, né, o Adjulu, que é um termo que significa o Senhor das Pérolas, né? Ele é o Senhor das Pérolas. E a pérola mais importante que essa divindade tinha, né, e mais rara, né, ela oferece para ele, que é a pérola negra, né? Então, a pérola negra é justamente o símbolo. E o que é uma pérola, né? A pérola é um corpo estranho que entra dentro de um molusco, né? É um câncer, é uma doença, né? É um corpo estranho. E esse corpo estranho, né, ele passa por processos de transformações. E esse processo de transformação transmuta a doença em algo tão esférico, precioso, polido, que é uma pérola, né? Então, essa é a grande, essa é a ideia da superação, essa é a ideia da transmutação,
né? Longe da ideia do sacrifício, né? Longe da ideia de purgação, da catarse, né, helênica sobre a dor, né, que para você conseguir coisas, você tem que passar por provas dos heróis, né, dos heróis helênicos, para você conquistar, certo, a sua felicidade e a sua plenitude. Longe disso, né, esse mito nos fala, né, como nós podemos transformar as nossas mazelas, as nossas doenças, né, em algo produtivo, né? Então, o processo de transmutação e transformação e os processos dinâmicos que eu tenho enfrentado no meu trabalho são quase que conceitos que operam o meu trabalho, né? Então, você nunca vai encontrar no meu trabalho, certo, uma apologia, né, ao sacrifício, né? O sacrifício no sentido da dor, né? Da dor que paralisa, de certa forma, essas dinâmicas de transformação, de transmutação. Quando eu comecei a criar uma série de performances com a carne, quando a carne representava esse corpo resistente, esse corpo afrodiaspórico que resistiu, né, todas as mazelas da escravização, né, esse corpo que foi desumanizado, né, que foi que passou por todas as torturas e todas as formas, né, de violência. Quando eu falo desse corpo sempre, né, como um corpo que também superou, né, através das suas formas de conhecimento, que, sobretudo, envolve essa construção simbólica e mitológica, através de sua relação com a natureza, né, e através, sobretudo, né, da arte, né? Então, a arte afrodiaspórica, né, por mais que ela, né, ela cante também a dor, mas ela é sempre um start de transmutação então o meu trabalho, né, está inserido nessa tradição, e o método de transmutar, né, é fundamental em quase todas as operações artísticas e poéticas que eu venho produzindo. Maravilha. Temos próxima pergunta. Posso fazer? Sim. Você quer fazer, Adriana? Não, pode fazer. Eu acho que, assim, algumas das dúvidas, assim, ou questões que a gente tinha até agora, elas são muito compartilhadas, né? A gente conhece, pesquisa seu trabalho e toca a gente de diversas maneiras. E eu tentando trazer um pouco dessa parte que me gera uma dúvida, eu pensei nessa pergunta, desculpa, vou ler aqui. Recentemente, eu revisitei minhas memórias sobre o seu individual no Museu de Arte Contemporânea de Niterói, onde você inaugura a exposição como uma feijoada para Ogum, e vi muito em seu trabalho uma percepção das paisagens como processos internos, construídos de maneiras coletivas, como, por exemplo, os preparos ancestrais do que nos alimenta. Um dos momentos que mais me marcaram nas aulas do Marcelo Campos, na mesma época que visitei sua exposição, foi a respeito de uma aposta sobre qual seria o próximo grande passo das artes. E essa resposta acreditava na arte atrelada a processos de cura. Minha pergunta, nesse sentido, é um rio que se divide em dois. Como jovens artistas, curadores e professores, como podemos pensar nossos processos de cura dentro de uma correnteza que parece nos arrastar cada vez mais? Como curar essa água? E também, dentro disso, como você enxerga esse rio que teve em um de seus inícios um jovem Ayrton de 11 anos, se deparando com bois e que hoje deságua na sua produção atual? Vocês não estão brincando comigo. A gente está aproveitando esse privilégio. E assim, contextualizando um pouco essa pergunta, porque recentemente eu tenho compartilhado
uma pesquisa com a minha namorada, que ela é nutricionista, e a questão do alimento tem me tocado bastante. E, em suma, a questão da água, né? E a Sim. questão do caldo. Principalmente esse caldo, ele é ancestral, ele é... Dentro do meu próprio trabalho, ele aconteceu de uma maneira de cura também. Uhum. E criou-se uma epifania, assim, com o seu trabalho. Pois é, eu poderia te responder através de diversos caminhos, né? Muito complexo também, mas a sua pergunta me faz refletir sobre diversos caminhos. Primeiro, sobre esse caminho dessa fluidez, né, desse material, né, esse material que é indeterminado. Já que você citou Boys lá dos meus 11 anos, né? Pois é, Boys me ensinou, de certa forma, muito num período em que eu estava me iniciando ao candomblé, né? No candomblé, eu estava aprendendo a divinizar os elementos, né? A ver os elementos como divindades, né? Então, a água do rio Paraguaçu, né, lá que banha a cidade de Cachoeira, né? Era um deus, é uma deusa, né? E eu precisaria me estabelecer uma relação com ela, né? E Boys me ensinou também, já Boys me ensinou que os materiais e o mundo, ele está em constante transformação, né? Então a ideia de arte, né, a ideia de escultura, né, que trabalha com a ideia de forma, né? Essa forma é uma forma muito indeterminada, não é uma forma que não se cristaliza. Ela está sempre, né, em possibilidades de se transformar. E tem em alemão a palavra, não sei se em português tem, essa ideia de amorfia, né? A forma está sempre em processo de transformação também. Então, esse fluxo, né, de forma e amorfia, né, que é justamente quando você contempla, por exemplo, a transformação de qualquer corpo, de qualquer... se remete muito a essa ideia e esse fluxo dos líquidos, né? Então, que se transforma de estados, né, por exemplo, líquidos para vaporoso ou para estados mais densos através das baixas temperaturas, dos congelamentos, né? Mas que ele não está nunca cristalizado num estado apenas, ele está sempre em processo, ele evapora ou se condensa, né? Então, quando ele fez eu pensar na materialidade das coisas, né, não só numa leitura científica ocidental, né, como as ciências biológicas, né, compreendem, né, esses estados das coisas, né, ele me fez também, e eu também estava vendo que as matérias, elas são carregadas por uma fonte simbólica muito grande, né? E essa fonte simbólica não é só uma abstração, né? Eu acredito que esses outros sentidos, que não são ocidentais, são sentidos também físicos, né? Mas físicos através de uma outra concepção de física, né? Que passa para um leigo, né, mais rapidamente, como essa ideia de energia, a energia das coisas, né? Então, a energia é esse estado, por exemplo, de certa forma, de uma imaterialidade, mas que está presente nas coisas, né? Que emana das coisas, né? E então essa ideia do próprio corpo físico e do corpo e da alma, né? Essa ideia do espírito, né? Que seria essa energia, na verdade, que quando a gente tem um contato mais próximo com a ideia de morte, na verdade, né? A gente percebe, né? O quanto é fundamental essa energia, que é essa energia da vida, da alma. Então, quando essa energia da alma sai de um corpo físico e vai para um outro lugar, o corpo, né, perde tudo, de certa forma, o seu encanto, a sua graça, né? Então, o corpo vira o quê?
cadáver, né? Um cadáver sem essa ânima, né? Sem essa aura da vida, né? Então, essa fluidez e essa energia que está, de certa forma, é, muito bem representado nessa ideia do líquido, né? E o líquido também, antes de chegar no caldo, antes de chegar no caldo do alimento, né, na sopa, né, antes de chegar nesse estado, né, o líquido também, né, ele estava justamente nesse espaço atlântico, né, nesse espaço do mar, né, que é o espaço que vai, de certa forma, ser uma espécie de um útero, e esse líquido ser esse líquido aminoático, né? O líquido do útero do Atlântico, né? E o Atlântico, para mim, né, já dentro dessa compreensão, desse conhecimento africano pré-colonial, o Atlântico é uma grande divindade, né? Então era o grande útero líquido aquático, né, de Azirito-Bose, de Iemanjá, né? Então, e foi esse útero, na verdade, que pariu, né, toda essa cultura e todos esses corpos culturais e todas as histórias que são as histórias, né, dos afrodescendentes, né, que muitos foram escravizados, né, porque nem todos foram escravizados. Eu tenho me dedicado agora ao estudo de experiências de liberdade, né, então, africanos que vieram como seres escravizados, mas por diversas razões nunca foram escravizados e, de certa forma, se estabeleceram em comunidades e aquilombamentos, né, e terreiros, espaços sagrados, aqui na América, sem nunca serem escravizados, né? Recentemente, eu tive na Guatemala, e lá no Caribe, né, eu descobri a comunidade garífona, que é uma comunidade de africanos, né, lá do século XVI, que vieram, né, e século XVII, XVIII, navios negreiros, navios tumbeiros que traziam africanos, naufragaram, né, sobretudo ali na Bahia, lá, próximo da ilha de São Vicente. E a população, a tripulação toda dos navios morreram, né? E esses africanos conseguiram se libertar, né, pelo esse náufrago, né? Então eles são sobreviventes de náufragos. Então eles começam a habitar as ilhas, e aí, através do contato, às vezes não tão amistoso, com os indígenas, como os Caribe, por isso que em Caribe, os Caribes eram indígenas, né, assim como os Auraques, que migraram desde a Venezuela, da Amazônia brasileira também, até essas ilhas todas, né, desse espaço aí da América Central, que vai ficar conhecido como Caribe por causa dos indígenas caribes, que eram os indígenas que vão apossar desse terreno, né? Então, eu estudei também e tive contato com essa cultura, que é uma cultura muito importante, porque é difícil você encontrar um afro-americano, né, que não tenha na sua história, né, uma descendência da escravização, né? E eles não, né? Eles não têm, né? Tanto que é uma outra relação, o quanto isso não só historicamente, mas simbolicamente, né, constrói uma outra experiência.
Então, eu tenho me dedicado também ao estudo dessas experiências de liberdade, né? Essas experiências de liberdade que começaram com a minha dedicação com as cartas de alforria, que eu comecei a estudar, a fazer desenhos, fazer operações com essas cartas, e depois vieram. Pois é, mas aí o alimento, né? A feijoada, né, como você falou, essas paisagens que eu tenho construído, né, essas paisagens, né, é, vieram justamente para nutrir esse corpo, né, nutrir esse corpo, e não é só a comida não é só a nutrição física, também é uma nutrição espiritual, porque nós acreditamos que o santo, a divindade, a energia também come, né? Assim como nós, a gente come o substrato do nosso corpo físico, passa pelo processo de digestão, mas o corpo espiritual come essa energia, né? A energia do presente, a energia da oferenda. No momento em que você alimenta as energias da natureza através da comida, né, você se conecta a ela. Né? Então, o maior presente que você pode dar para um Deus, né, afro-brasileiro é através da comida. Né? Então, quando tem os presentes de Iemanjá, quando tem os presentes de Oxum, de Nanã, né, sempre tem as flores, as coisas que elas gostam, né, que são divindades femininas, mas lá dentro tem a comida. Né? Então tem que ter a comida, que a gente chama de AG1, né, o AG1, tem que ter o AG1 lá, todo. Por isso que vai ser fundamental dentro da arquitetura do terreiro, né, da arquitetura desse espaço, né, a cozinha. Né? Então, a cozinha não é só apenas um espaço de sociabilidade, um espaço que você vai construir sabores para alimentar a população do terreiro. A cozinha, na verdade, é um espaço onde você vai preparar as oferendas. As oferendas, e não são todas as pessoas que têm que preparar essas oferendas. Né? Às vezes são mulheres quase sempre. Lógico, dentro das dinâmicas todas do terreiro, você vai encontrar de vez em quando um homem preparando alguma coisa, né? Porque no terreiro também a gente tem uma compreensão completamente holística, a gente aprende a fazer quase tudo. Por mais que você entre lá para tocar tabaque, ou para cuidar dos altares, ou para fazer uma coisa, mas você acaba tendo que se envolver com tudo, né? Justamente porque na falta de uma pessoa, né, você pode estar ali para substituir. Né? Mas a comida sempre foi, né, das mulheres. E, sobretudo, as mulheres que já passaram pelo processo de menopausa. Né? Então, são mulheres que têm o que que os mais velhos chamavam, que já esfriou o sangue. Né? Então, alguns cargos, por exemplo, e alguns estados de consciência só podem ser vividos e praticados por algumas mulheres que já estão nesse processo, né? Nesse processo. Porque o candomblé, não sei se vocês sabem, né? No início, né? Ele era um espaço eminentemente feminino, né? Tanto que os homens cuidavam dos eguns, né, do culto dos ancestrais, dos espíritos de mortos. E as mulheres cultuavam os orixás, os voduns e os inquices. Né? Tanto que foi na década de 40, 50, foi uma guerra aqui na Bahia, e consequentemente, acho que no Rio também, né, entre justamente esse controle do feminino. Tem um livro, que não sei se vocês conhecem, que foi escrito pela uma antropóloga americana que teve aqui, chamada Ruth Landes, que fala sobre essa preponderância das mulheres, né, no candomblé. Né? Chama-se, parece que Salvador das Mulheres, né, o livro da Ruth Landes. E
E aí, por exemplo, a gente vai ver o quanto, por exemplo, o Joãozinho da Goméia sofreu com preconceito, né? Muito porque ele era homem, né? E outros, né? O Rufino, que também era um pai de santo aqui, né? Alguns pais de santo aqui da Bahia tiveram que ir para a África para ser feitos, porque as mães de santo não davam o direito para que eles abrissem casas aqui, né? Então, muitos viajaram, converger, foram para a África, para lá refazer e lá ter o que? O chamado Decá, né? Que é uma obrigação religiosa que você pode abrir o seu terreiro, que você pode cuidar e pode se transformar num zelador de santo. Muito por causa desse espaço. Mas a comida sempre foi o que? Um espaço das Iamacês, né? Que é o cargo religioso das mulheres, as mulheres que ocupam esses casos. As Iasas são as mães, essas mães da comida, essas mães que preparam a comida dos deuses, né? Iamacês. E justamente porque, né, tem que seguir todo um preceito de preparo, né? Todo um preceito de preparo. Eu tento trazer também esses rituais para os meus processos poéticos e artísticos. Logicamente, sempre o quê? Sempre ressignificando ou traduzindo, né? Eu não faço com os fundamentos específicos, mas ao mesmo tempo eu faço, né? Então, ao mesmo tempo, não é, mas tem algo que de energia e de sentido que né? E que tem também um valor, né? Então, não é que eu seja uma artista que está levando rituais do candomblé. Por exemplo, o bori que eu faço, que é esse ritual de alimentação da cabeça, né? Eu faço de uma forma completamente poética, inspirada, né, no ritual, mas eu não uso o ritual, né? Porque no candomblé eu tive que fazer um juramento que é um juramento justamente do segredo, né? Como eu manter certas coisas em segredo. E como eu era artista, e como os artistas, no caso, como artista visual, eu estaria sempre produzindo imagens e produzindo audiovisuais, né? Como eu poderia abordar essas questões sem violar os fundamentos, né, que eu tive que jurar no meu processo de iniciação, que eu não iria devassar nunca, né? Então, o candomblé ele é construído em cima dos segredos, né? Então, o meu trabalho também é um exercício de tentar traduzir, de tentar interpretar, de tentar me inspirar, né, de uma forma poética em certos fundamentos, mas não são, em certos rituais, mas não são os rituais, né? É lógico que esses rituais que eu faço, né, eles também têm um valor também de energia, um valor de cura, mas eles não são um ritual que é feito, né, dentro da religião. Ele é outra coisa. É um ritual que está nessa tensão aí, né, desse espaço público da arte e, ao mesmo tempo, desse espaço do sagrado, né? Como boa parte dos artistas, né, que trabalharam com a questão do sagrado, os artistas religiosos, né, que trabalharam com a ideia do sagrado, né? Então, nesse sentido, o alimento como esse fluxo, essa matéria, né, que ela não é só física, mas ela é simbólica, e que ela, ao ser consumida, ela é multiplicada, ela cria o que possibilidades de vida, ela garante a existência, a fertilidade, a comunicação, a ação, né? Então, a cura, né? Então, o alimento ele tem esse caráter quase que filosófico, no sentido de se a gente pensar
essas formas de conhecimento, né, do mundo, que são extremamente avançadas, ao meu ver, e que elas foram, de certa forma, foram muito violadas pelas práticas coloniais, né? Sobretudo as práticas de culturas da Europa na África, né? Que violaram bastante isso. Quando a gente assiste, por exemplo, o Pantera Negra, né? E a gente vê aquelas flores, né? Aqueles rituais de você ir, né? Para o além, de você entender que a existência ela é muito mais complexa, ela não está apenas que você convive com a vida e ao mesmo tempo com a morte o tempo todo, e que essas duas dimensões elas não são separadas, elas são unidas o tempo todo. Então, quando você vê, por exemplo, um filme desse, que é um filme feito para um grande público, né? Quase como um filme de super-heróis, né? Dentro desse universo, dessa ficção científica, né? Que é muito ocidental, né? E que, ao mesmo tempo, se apropria, né? De certa forma, desse universo africano, pré-colonial, né? Você vê, né, como também, né, a gente se estabelece, a gente se relaciona com esse universo, né? E como esses meios, de certa forma, podem popularizar também. Então, para mim, eu acho que essa ideia do afrofuturismo, que é um conceito, eu acho que surge muito mais no Ocidente do que na própria África, né? É mais uma maneira também de se falar. Existem outras formas de você se relacionar com o mundo, e que essas outras formas, às vezes, foram violadas, mas que elas, diferente de qualquer ideia de futuro, de temporalidade, de avanço, de evolução, né? Essas formas também, né? Elas podem ser também possibilidades para que a gente possa viver de uma forma mais harmoniosa, sobretudo, né, com os nossos iguais e com os nossos diferentes e sobretudo, com a natureza, né? Então, esse é um conhecimento, por isso que eu fico batendo muito, né, em pensar em tentar escrever uma história, né, onde coloca o futuro, né, não na frente, mas o futuro atrás, né, em uma anterioridade que foi, na verdade, destruída por processos de colonização que precisavam reduzir tudo que não fosse europeu à categoria de primitivo, né, de não civilizado, etc. Então, é isso. Eu não sei se eu respondi a complexidade da sua pergunta, mas eu acho que Respondeu demais. o que você me colocou me fez pensar essas coisas. Não, foi excelente. Muito obrigado, Ayrson. Eu que agradeço, Lucas. Muito bom. Muito bom. Nós temos mais uma pergunta, não é isso? Sim. Alisson. Vamos lá então, Adriana. Sim. Deixa eu lhe falar, Ayrson, aliás. Você traz umas questões para a gente, né, de fundamental importância. Você fala do corpo físico, você fala da alma, você fala da energia. Conforme a gente foi se apropriando, né, e lendo sobre você, essas questões ficam muito claras. A minha questão é, em que momento você conseguiu perceber ou sentir a sua ligação com todo esse trabalho e a ancestralidade? Assim, quando ela te toma ou quando você a evoca? Porque a ancestralidade, né, eu estou lendo um pouquinho agora, ela está muito relacionada às questões afrodescendentes e à religião, né, o candomblé. E como isso chega? Como você sentiu isso tem a ver com a ancestralidade? Uhum. Pois é. Eu sou filho o meu pai é negro e minha mãe é branca, né? Eu já falei isso em algumas entrevistas que eu falei, né? E o meu pai é do Recôncavo da Bahia e minha mãe
da Caatinga, do sertão da Bahia, né? Então eles se apaixonaram e foi uma paixão e um amor que eles criaram uma família de 7 filhos, né? Mas eles também sofreram muito, né? Porque era muito incomum, na década de 40, 50, um casamento interracial, sobretudo nesse Brasil despedaçado, né? Que Walter Salles filmou, né? Então, foi mais ou menos naquela paisagem que eles se encontraram, etc. Então, minha relação com o que é o ancestral? O ancestral é o que está presente em nós, mas que ele não se traduz fisicamente. Assim, ele está em uma energia, né? Então, a ancestralidade, para mim, é exatamente isso, né? É saber que, né, que a pessoa que morreu, é lógico que eu não cultuo isso, eu não tenho nem condições de cultuar, né? Porque eu sou de Odé, se eu fosse de Oiá, né? Se eu fosse de um orixá da terra, por exemplo, eu poderia um Momolu, eu poderia até ser mais ter mais propriedade para me envolver com a ideia do Egum, né? Com o espírito do morto, né? Mas assim, nós temos uma relação, por exemplo, quando morre alguém, a gente tem uma relação que é não de cultuar, mas de nunca esquecer, né? É lógico, a gente tem que tirar essa energia, porque é uma energia fria, né? É uma energia que pode causar infortúnios, mas ao mesmo tempo a gente tem que estar sempre lembrando, né? Lembrando porque de certa forma, só mudou de dimensão, mas ela está ali, né? Então, a ideia de temporalidade, né, que a morte, a pessoa morreu, ficou no passado, né, que a ancestralidade está no passado, não existe, né? Porque essa ideia é uma ideia muito ocidental também, que nós temos de temporalidade, né? Então, o que é o tempo? O tempo, para a gente, é um fenômeno de todas essas temporalidades acontecendo aqui e agora. Então, o passado está no presente, assim como o futuro, né? O futuro é o imediatamente presente que está acontecendo. Isso a filosofia Banto nos ensina de uma forma primorosa, e aí eu recomendo que vocês possam, se vocês tiverem oportunidade, de conhecer a tese de um filósofo importantíssimo, que é um amigo meu, é Ogan também, da Bahia, que é o Tiganá Santana, um músico incrível, e que escreveu, um filósofo também, escreveu sobre, porque ele é banto, né? Ele é do Congo, Angola. Ele escreveu muito e falou muito bem na sua tese de doutorado, que ele defendeu na USP, sobre essa ideia de temporalidade. Mas quase sempre essa ideia de temporalidade, né, nos povos africanos que vieram para o Brasil, para a América, né, ela é bem diferente dessa ideia de... Então, a ancestralidade, né, sempre esteve, né, na minha vida, inicialmente sem eu saber, porque era assim, meu pai, de certa forma, passou por um processo para ele ser aceito na família da minha mãe, ao mesmo tempo ele teve que negociar com todas essas tecnologias de embranquecimento, né, que o negro, principalmente o negro que conquista um certo status social, ele tem que passar para ele ser aceito, né, em um círculo maior. Hoje em dia, graças a Deus, graças aos orixás, a Oxalá, que é hoje a sexta-feira, né, esse Deus maravilhoso, né, as coisas estão mudando e a gente, cada vez mais, a gente não precisa assumir que a gente precisa assumir necessariamente a nossa negritude. Então, todos os processos de empretecimento, né, vem ganhando espaço aos processos de embranquecimento que a sociedade americana, né, teve que passar. Né? Quando eu falo americana, eu estou falando da América do Sul, da América Central e da América do Norte, né, onde os descendentes de africanos
marcaram com a sua cultura, né, e com o seu trabalho na construção dessas sociedades, através dessas práticas de violência que foi os processos de escravização dessas populações. Então, mas assim, um primeiro momento foi em 1986, foi justamente no ano que eu entrei na universidade e que comecei a estudar história da arte europeia, que eu amava, continuo amando, amo os impressionistas, os renascentistas, os pintores como Tiziano, né? Tenho uma admiração muito grande pelos pintores. Mas nesse período também foi o que eu tive o primeiro contato com o candomblé, onde eu visitei a casa da minha avó, minha finada avó de santo, em Cachoeira, né? Como o que um jovem que estava na universidade, no primeiro semestre da universidade, estava fazendo a direção de arte de um documentário, né? Então foi nesse período aí. E foi nesse período aí que eu comecei a ter contato com experiências que o materialismo, né, não compreende, que a ciência não compreende, né? De você filmar certas coisas assim e as coisas não aparecerem na imagem e você virar para lá e ali você consegue filmar, aí quando você volta para certo objeto a coisa fica toda arriscada, você não vê a imagem, parece uma interferência energética. Então foi ali que eu comecei a ver essas coisas, né? Foi ali que eu comecei a ver, por exemplo, assim, nossa, como essas pessoas são especiais. Foi quando eu comecei a ver os estados de transe, os estados de, né, as pessoas em estado de erê, por exemplo, que é aquele estado anterior à incorporação do Vodum ou do Orixá, né? Então aquele estado intermediário de criança, que não é criança, o erê, né? Então foi ali que eu comecei a ver tudo isso e convivi mais ou menos uma semana, porque era o período do ritual. E quando eu voltei, aí eu senti, né, todo o meu corpo passar por um processo de transformação, porque eu passei por uma infecção intestinal muito grande, e eu não tinha comido nada que poderia ter me colocado. E, na verdade, eu tinha comido, eu tinha presenciado momentos de uma energia muito forte, e isso foi direto no meu corpo físico mesmo, né? Então foi naquele momento que eu comecei a perceber a dimensão das coisas, a dimensão das oferendas, né? A dimensão das folhas, né? Como as folhas eram utilizadas, e a dimensão de que, né, aquilo ali, né, tinha o quê? Tinha não só as pessoas que estavam ali, mas tinha o quê? Tinha um futuro que estava acontecendo imediatamente naquele momento e um passado imenso que estava ali também, né? Então, era uma outra forma de me relacionar com tudo, né? E foi justamente aí que eu percebi, né, a presença, né, quase que física, né, do ancestral, da ancestralidade. E a partir daí, né, eu comecei, né, a cultuar, né, aprendi a cultuar, aprendi a me reverenciar e sempre pensar, né, que o passado ele não passou. Essa ideia de me desconstruir. O passado, ele é hoje, está hoje aqui. Por isso que toda vez que eu volto ao passado com o meu trabalho, com a história da arte, com as minhas curadorias, com as minhas questões, né, eu não estou voltando ao passado, né? Eu estou, né, trabalhando com coisas, né, que foram formuladas há um tempo anterior, mas que ele tem consequências e ele age hoje,
né? Então, ele se manifesta no aqui e no agora. Então, isso foi bastante importante para mim, né? E pensar essa ideia da ancestralidade. Depois, logicamente, eu comecei a me envolver, a conhecer, né, casas específicas, né, específicas que trabalham com o culto dos ancestrais, o culto dos eguns, dos babas eguns, assim, né? E aí a coisa também só foi ganhando, né? Ganhando um sentido e uma densidade na minha existência muito grande. Júlia, eu estou satisfeita, mas eu acho que tem mais uma pergunta, né, para a gente fechar, né? Júlio caiu. Eu acho que eram 4 perguntas que a gente tinha colocado. Mas se alguém quiser perguntar, porque tem outras pessoas aí. Aí, se você está com o tempo corrido, será que caberia? Vocês estão tirando o meu couro, né? Não, eu para mim estou satisfeito também. Falar Assim, tantas coisas assim, sem preparar, sem ter preparado nada. São coisas Mas está excelente. São coisas muito difíceis. Eu acredito que o Júlio que teria mais alguma pergunta, e na verdade eu ia só, aproveitando a deixa, eu ia pedir muito para o Ayrson deixar uma dica, mesmo para os novos artistas, no caso, essa nova geração de artistas negros e outros, que buscam essa proposta decolonial nos seus trabalhos. E aí eu gostaria muito de pedir uma dica, ou alguma, sei lá, alguma coisa, não sei formular, mas é mais pedir uma dica mesmo, ao seu ver, né, como é que essas novas gerações estão produzindo seus trabalhos de forma decolonial e o que você gostaria de acrescentar a elas, entendeu? Pois é. Que Valesca. Eu sempre digo, Valesca, é o seguinte, assim, nós temos que mudar, exercitar, às vezes não é fácil, mas o próprio conceito de arte, né? A gente não pode operar apenas um conceito de arte. Então, se a cultura originária brasileira, né, que é a cultura indígena, né, as culturas indígenas, elas tinham uma relação com a arte, né, porque ela sempre teve a arte, totalmente diferente da arte ocidental, né? Mas a gente tem que entender um pouco como ela se processa, né? Como ela se processa e tentar produzir hoje a partir daquele contexto, né? O que eu tento fazer é justamente isso. Eu tento, né, produzir trabalhos a partir, né, de uma concepção de arte que não é puramente ocidental. Às vezes eu apresento em espaços que são espaços de museu, na Europa, nos Estados Unidos, mas assim, às vezes eu apresento em espaços que são espaços que a formulação ocidental não funciona, né? Então, tipo assim, a gente tem que pensar o processo artístico em uma outra perspectiva, né? Então, é descolonizar mesmo o conceito de arte, né? Então, por exemplo, o que é que uma coisa, por exemplo, para mim, que eu aprendi, né? O que eu posso mostrar, né? No Ocidente, eu posso mostrar qualquer coisa, né? Se eu trabalhar com a concepção artística ocidental. Eu posso fazer qualquer coisa, pode virar um tema para mim, pode virar uma imagem, pode virar um comentário, né? Dentro da perspectiva que eu escolhi, né, desse mundo, né, afro-americano, do candomblé, do sagrado, eu não posso mostrar, né? Eu não posso. Se você pegar a produção, por exemplo, dos escultores, tem esculturas, tem estatuetas de orixás, de voduns, que são feitas por um escultor, né, que está no meio do mato, né, escondidinho lá, né, dentro de uma moita, para que ninguém veja o que ele está fazendo,
né? E aí ele sai dali, enrola aquilo em um tecido e leva para o sacerdote, e o sacerdote vai ver lá, vai verificar para ver se está tudo ok, está tudo certo, na representação daquela divindade. E aquilo ali entra o quarto do PG, que é o quarto de santo, e só os iniciados vão ter acesso àquilo, né? Então, tipo assim, é um outro regime de visibilidade, né? Então, o que eu tenho sempre dito à produção dos jovens artistas, dos jovens curadores, é que a gente tem que entender que existem outras formas de se pensar e de se fazer arte, de se compreender o que é arte. Aquele objeto lá deixou de ser arte? Não, é arte, mas é arte que não pode ser espetacularizada, é uma outra função. A mesma coisa, os indígenas, eu tenho falado assim, eu falei até no último comentário que eu fiz, que me chocou muito. Depois eu comecei a estudar mais sobre essa relação dos indígenas com as imagens das pessoas que morrem, né? Então, o índio brasileiro contemporâneo, ele adora celular, adora filmar, tudo. Mas quando uma pessoa morre, a primeira coisa é pegar o celular e começar a apagar as fotos, porque não se pode cultuar a imagem de uma pessoa que morreu. É igual eu não posso ter nada de uma pessoa que morreu. Por isso que a gente faz o carrego. A pessoa morreu, faz o carrego. A morte simbólica da pessoa, entendeu? Então tem que despachar para que as coisas andem. Então, tipo assim, eu não posso pegar, por exemplo, e fotografar um indígena e botar num museu, entendeu? Uma pessoa que já morreu. Porque aí eu estou transformando esses espaços em espaços que são verdadeiros trens fantasmas, que são o quê? Circos de terror, né? Então, eu não posso produzir de onde eu estou, né, mais, né, como o ocidental branco produziu em relação a isso, criando esses museus de etnografia, esses museus das outras culturas, sem respeitar o conceito das culturas e como as culturas, né? Então, preservar a memória é excelente, mas a gente tem que entender, a gente tem que se desconstruir como fazer isso. E como fazer isso, né, são as perguntas que os jovens artistas, que os jovens curadores têm que se fazer hoje, né, quando você está trabalhando com um regime de visibilidade que não corresponde mais, né, que você tem que desconstruir, porque não são éticos, não são justos, né, não são verdadeiros, né, e são violentos, né? São violentos. Então, é isso que eu sempre digo, né? Você tem que desconstruir, né? Você tem que respeitar, né, as outras formas, as outras possibilidades de existência, né? E isso não é o fim da arte, né? Pelo contrário, né? E isso é uma forma de encontrar possibilidades de fazer arte muito mais humana, muito mais ética, muito mais produtiva, respeitando, né, a cultura das outras pessoas. Então, é isso que eu sempre coloco para os meus alunos, para as pessoas que eu faço. Eu jamais vou incorrer nesse momento. Às vezes eu posso, que ninguém ninguém é perfeito, né? Também não é esse espaço que eu estou aqui, mas é um exercício constante. Assim como, por exemplo, a gente tem que exercitar que a história da arte brasileira não é uma história apenas construída, né, a história da arte moderna a partir da semana de 22, né? A gente tem que exercitar isso, né? Exercitar, porque senão a gente não vai reescrever, né? A gente não vai dar possibilidades para que outras narrativas possam aparecer, né? Possam ser escritas, né? Mesma coisa com a questão dos conceitos de arte, que são diversos, não é só o americano, né? Não é só o norte-americano, na verdade, não é só o europeu, né? Existe forma de fazer arte na Nova Zelândia, que é diferente dos indígenas brasileiros,
né, dos africanos pré-coloniais, né? Então, é exatamente isso, é sempre se perguntar, né, como fazer isso. Isso não é também uma forma de regular, de fazer politicamente, isso é uma forma, porque hoje em dia, assim como eu não posso desrespeitar as pessoas pelo credo delas, pela opção sexual, pela cor da pele dela, né, pela seu vínculo religioso, assim como eu não posso. A humanidade conquistou isso, né? Os direitos civis das pessoas, né, são conquistas que, por mais que a gente enfrente projetos políticos, né, que tentam destruir isso, mas isso a gente já conquistou. A gente não pode também cair no risco de ficar cometendo equívocos, né, equívocos em relação às outras formas de se fazer arte, de se compreender a arte. Maravilhoso, maravilhoso. Ayrson, olha, a sua entrevista ela é tão cheia de significado, de aprendizado, que a gente deixa o tempo passar, esquece o tempo, né? É maravilhosa, a sua fala é maravilhosa. Somos muito gratos por cada palavra e ressignifica e potencializa cada vez mais, né, o seu trabalho, o trabalho que você vem fazendo, né, nas artes visuais. É maravilhoso, é maravilhoso. Como nós estamos de tempo aí, pessoal? Acho que está na hora de encerrar, né? Temos que encerrar. Olha, eu queria... Oi? Eu acho que a gente já finalizou aqui. Eu tinha uma entrevista. Eu podia fechar com só mais uma pergunta. Isso, essa para fechar mesmo, que tem muito a ver com a nossa atualidade. Em uma entrevista você falou que exorcizar os fantasmas da sociedade. Desculpa. Você disse que é preciso exorcizar os fantasmas da sociedade colonial, né? Uhum. O ritual ele é um processo bastante marcado, né, em suas performances. Você acabou de falar isso há pouco, né? Existe esse outro lugar da performance, também para além da religiosidade, que tem esse profundo diálogo. Mas até que ponto os limites entre o rito, a religiosidade e a arte, né, nas suas obras, elas dialogam com os atuais atravessamentos do meio ambiente e da humanidade, né, na atualidade, né? Como as suas obras elas dialogam na atualidade, né, no que diz respeito à nossa atual política e também às políticas de meio ambiente. Pois é. Inicialmente, né, fazendo justamente chamando a atenção para que a gente possa viver de uma forma ecologicamente sustentável, né? Então, que a gente possa, mesmo que a gente não divinize as divindades da natureza, os elementos da natureza, mas que a gente respeite e que a gente não o destrua. Então, isso, antes de mais nada, é fundamental, né? Por isso que a gente é contra a toda essa forma, né, essa forma de política, né, que é capitalista, meramente capitalista, do agronegócio brasileiro e internacional, né? Então, essa lógica, por isso que a gente defende o quê? Uma agricultura familiar, né? Práticas de você se envolver, que são práticas menos violentas, né? E menos extrativista, nesse sentido de destruição, né, das coisas, né, de utilização e de você exploratória, né? Então, isso é o primeiro passo, né? Quando o outro momento que a outra pergunta que você me fez, né, fala como, né, meu trabalho ele é atravessado, né, como eu atravesso, né,
essas questões que são questões ideológicas também, né? Políticas também, né? Então, por exemplo, quando eu faço assim o sacudimento, né? Eu não quero sacudir os eguns dos espíritos dos africanos que morreram ali, né? Não são esses eguns que me apavoram. Os eguns que me apavoram, justamente, são os eguns dos senhores de engenho, né? Os eguns, os fantasmas coloniais, né? Então, é exatamente isso. Então, se a gente tem que fazer alguma coisa, se a gente tem que sacudir, se a gente tem que promover revisões históricas, né? Não é a partir, né, das pessoas que sofreram, mas a partir das pessoas que fizeram o sofrimento, que produziram o sofrimento, né? Então, é uma outra lógica, né? É uma outra lógica. Por isso, né, a crítica ao pensamento colonial, a crítica à Europa, né, que explorou, né? Quando eu chego, por exemplo, no museu em Berlim, né, e vejo, né, um acervo que é fruto de uma violência, né, que não foi nada pacífico você manter aquele acervo, né? Quando eu chego na Áustria e vejo um acervo no museu daquele, né, eu estou falando, isso precisa mudar, né? E meu trabalho e minha ação no mundo, ela tem que denunciar isso, de certa forma, né? Então, essa entrevista que eu dei para vocês aqui hoje, de certa forma, é uma estrutura política, é um palanque político para que a gente, né? Porque esses espaços, por exemplo, que foram criados, que são criados na Europa, são espaços que, de certa forma, cristalizaram uma forma de arte, uma forma de se relacionar com o mundo que é extremamente violento, né? E que, porque existe, eu sempre falo categoricamente, né? Se existe violência, se existe desigualdade social, se existe desrespeito, né? A grande culpada, né? São o quê? O grande culpado é esse sistema colonial. Se existe hoje, o grande culpado é a colonização, né? A colonização que criou, na verdade, e que cria, né, toda essa violência, essa desigualdade, né? Então, para mim, isso é claríssimo, né? Claríssimo. É lógico, cada contexto contemporâneo é um contexto, mas assim, se você futucar, você vai ver, né, aonde está, né? Onde está, certo? A origem, né, dos males da nossa sociedade, né? Onde está a falência do nosso projeto de humanidade, né? E é aí. Por isso que o que nós vivemos hoje, com essa crítica decolonial, não é só um discurso ideológico, né? É uma forma de você colocar justamente, né, a responsabilidade, né, para os verdadeiros responsáveis, né? Isso não quer dizer xenofobia, eu não sou xenofóbico contra os europeus nem os americanos, né? Mas eles sabem, né, que a história deles é perpassada, eles devem saber que a história deles é perpassada por essas violências. E que eles são ricos, né? E se o Rio de Janeiro, né, é violento, é porque, né, certos lugares, certos na Europa, certos condados, certos países não são, né? Então, para manter, certo, esse desequilíbrio, né, precisa o quê? Ter tido essa história que é uma história da desigualdade. Então, para mim isso é muito claro, muito claro, muito claro. Verdade. Inclusive, a necropolítica ela é um projeto colonial, né? Colonialista, né? Nós tivemos há pouco tempo, praticamente aqui no Rio de Janeiro, que marca bem esse sistema perverso, né? Sobre os corpos diaspóricos africanos, né? E seus descendentes, né?
Exatamente. Pois é. Aí, infelizmente, temos que terminar a sua entrevista. Achei maravilhoso. Você gostaria de colocar mais alguma coisa? Não, eu fico muito feliz em poder participar, né, com o grupo de vocês, né? E essa universidade é uma universidade importantíssima. Ninguém vai destruir essa universidade, né? Eu acho que nós vamos destruir quem está querendo destruir essa universidade, né? Não vai demorar, não vai demorar. Então, para mim é uma honra, né? Estou aqui com vocês também por causa disso, né? Porque a gente precisa destruir. E cada um luta com sua arma, né? E a nossa arma é a reflexão, é a arte, é a poesia, né? E é o estudo e a ciência. Então, gostaria de agradecer a vocês e deixar o meu grande axé da Bahia aqui para vocês e o meu carinho. E em breve a oportunidade de poder encontrá-los presencialmente. A honra foi nossa, querido. Muito obrigado. A honra foi nossa. Nós é que agradecemos pela oportunidade. Essa entrevista vai reverberar dentro da turma, né? Que é uma turma bem grande até. A gente vai poder conversar sobre isso com um monte de gente também. Não, a gente acaba respondendo a pergunta, a dica de Valesca, né? Eu acho, Valesca, só da gente estar aqui nesse espaço, com Airson, com essa discussão, a gente já é uma outra categoria de artista, né? Verdade. O nosso processo já está decolonial. A gente está pensando novas epistemologias, fugindo dessa antiga arte, que é uma arte ainda colonizada, né? Airson, muito obrigada. Muita gratidão. Obrigada, Adriana. Um beijo grande para vocês. Fiquem em paz. Obrigado aí. Muito obrigado. Aí, Heráclito, do nosso podcast, participação especial. Um abraço, querido. Um abraço. E abraço a todos. Tchau. Tchau.